Hoje vamos dar continuidade ao tema do Apocalipse, também continuando as cartas às 7 igrejas. No estudo passado vimos as 4 primeiras igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E hoje vamos ver as 3 últimas. As mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, elas transcendem a geografia e o tempo para descrever o futuro da igreja ao longo da história. Como vimos anteriormente, as cartas, essas 7 cartas, tanto ela serviu ou ela se aplicava às 7 igrejas locais na época de João, como aos 7 períodos históricos pelo qual a Igreja de Deus tem passado e ainda passa, porque estamos na última história da igreja, tanto quanto serve para a igreja atual, essas 7 mensagens também. Então hoje vamos continuar com a 5ª carta à igreja de Sardes. E nos diz o texto bíblico: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirme os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de onde tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de nenhuma maneira arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Sardes foi construída a uma altura de 550 metros. Era a cidade mais segura da Ásia. E por tal segurança, muitas vezes os vigias dormiam em suas paredes à noite, porque era quase impossível atacá-la. E por essa razão, ela foi capturada 2 vezes. A primeira vez, na época de Ciro, e a segunda, na época de Alexandre o Grande. Nessa época da história da igreja, o protestantismo rapidamente foi dormir e morrer espiritualmente. Lembrando que Sardes representa o período da reforma. Começou com os grandes reformadores e depois, nesse período, a igreja então, ela foi se dividida, criou-se os luteranos, calvinistas, zwinglianos, e que deram origem posteriormente a batista, metodista, essas divisões, essas denominações, mas tudo com origem no cristianismo. E nessas denominações, o protestantismo rapidamente foi dormir e morrer espiritualmente, pois começou a confiar nos seus líderes, nas interpretações de suas igrejas, e achando que se fizesse tudo direitinho, conforme a igreja mandava, conforme o líder exigia, estava tudo certo com Deus. E isto causou uma morte espiritual, e por isso que a igreja ela foi repreendida, de que era uma igreja que estava morta. Mas, mesmo assim, vamos ver que tinha uns poucos que viviam e que por isso foi-lhe dada uma promessa. Esta igreja ela não é acusada de fornicação ou perseguição ou blasfêmia, mas de negligência da verdade. A igreja que despertou com a reforma, com as mensagens da verdade, combatendo o erro e a mentira, agora estava aceitando a verdade com uma verdade por si só, sem que tivesse mais um relacionamento mais profundo com Cristo, achando que simplesmente sendo membro de uma igreja, fazendo parte de um coro, participando de eventos religiosos, isso seria suficiente para lhe dar a tranquilidade da salvação. Mas Deus está repreendendo essa igreja, porque não era assim. Mas, contudo, havia uns poucos que ainda estavam vivos, isto é, que mantinham viva não só a chama da verdade, mas o relacionamento com Cristo. E as promessas para esse povo apontam para o início do julgamento, de que eles continuariam com Cristo. A promessa que diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum o seu nome será apagado no livro da vida,
mas pelo contrário, será confessado o seu nome diante do Pai, diante dos anjos. Isso expressa uma cena de julgamento, onde no final, esses poucos que se mantiveram fiéis, eles receberão a vida eterna e eles serão confessados como verdadeiros seguidores de Cristo. E por isso que essa igreja ela vai até 1844, porque a partir daí nós vamos ver na próxima igreja que começa a cena do julgamento. Vamos ver que a essência da mensagem para a igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia significa amor fraternal, e por isso que significa também irmãos. Na época de Filadélfia, nós podemos ver, foi uma época em que esse período representa a igreja cristã aproximadamente desde 1750 a 1863, abrangendo o período que a igreja houve uma grande explosão evangelística. Nesse período houve um reavivamento em torno dos estudos da profecia de Daniel e Apocalipse. E com base nessa profecia, todas as denominações que se originaram lá na Reforma, como vimos, luteranos, calvinistas, presbiterianos, metodistas, batistas, isso levou com que todas essas denominações elas se unissem numa só mensagem. Todas começaram a pregar que Jesus iria voltar, porque baseado nas profecias que eles estudaram de Daniel e Apocalipse, e redescobriram essa mensagem da volta de Jesus. E essa mensagem, ela tornou toda a igreja uma só. Por isso que, irmãos, amor fraternal, e que este reavivamento no cristianismo promoveu um verdadeiro amor entre irmãos de várias congregações, se unirem em torno de um só objetivo: pregar a única mensagem em voz alta: Cristo está vindo, prepare-se. Esse movimento, ele ganhou o mundo. Os movimentos missionários ao redor do mundo também foram retomados. Em toda a Inglaterra, Europa, Austrália, Ásia, a mensagem foi espalhada. É óbvio que houve os do contra, houve aqueles que achavam que eram fanáticos ou loucos, né? A Bíblia chama de sinagoga de Satanás. E porque sempre tem os da oposição que contraria o propósito e os objetivos de Deus. Mas para esses, a igreja não deu ouvidos, para esses não teve lugar, para esses a mensagem é que a igreja não cedeu e de maneira alguma deu brecha. A igreja foi vencedora porque a mensagem ela foi pregada em todo o mundo. E assim as portas do Evangelho, as portas da salvação foram proclamadas, foram abertas para ser proclamada ao mundo. Essa porta também que diz que a porta que ele abre e ninguém pode fechar, também representa a porta do santuário. O santuário era dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então Jesus fecha a porta do lugar santo porque termina o seu ministério nesse primeiro compartimento. E passa agora ao segundo compartimento, dando início ao julgamento, o que nós chamamos de julgamento, porque nesse segundo compartimento começa a obra do juízo de Cristo no santuário celestial, que é um assunto que ainda vamos ver muito ao longo do estudo do Apocalipse, pois toda a visão de Cristo, praticamente no Apocalipse, é vista no santuário. Todos os acontecimentos no céu são no santuário. E nós vamos explorar muito a questão do santuário. Por isso, essa porta se abriu para que eu e você tenhamos a oportunidade da salvação. Cristo espera que nós recebamos,
essa promessa, que também é para nós, a promessa de Filadélfia, de que ele nos fará colunas no seu santuário. Ser coluna no templo divino implica estabilidade, firmeza e ser parte dele. Ou seja, você faz parte de Deus, do templo de Deus. Deus, a promessa para você de que todos que permanecerem firmes estarão no céu e para sempre, nunca mais sairá de lá. O juízo que começou no templo celestial em 1844 terminara com o selamento. O que nós vimos é que a mensagem que foi pregada por Filadélfia, a mensagem de que Jesus voltaria, na verdade, era a passagem de Cristo do lugar santo para o santíssimo. Jesus não voltou à terra, ele apenas passou de um lugar para outro. Houve realmente um desapontamento, uma tristeza porque Jesus não voltou. Mas a Igreja de Deus continuou e continua pregando até hoje essa mensagem, porque erraram no acontecimento, mas a mensagem foi certa, da breve volta de Jesus, porque ele está voltando para nos dar a coroa da vida eterna. Ter o nome do Pai e do Filho significa pertencer ao seu reino e ser protegido por eles. Ter o nome do Pai e do Filho significa que foi julgado, mas foi absolvido e pertence agora ao reino de Deus sob a proteção do Altíssimo. O nome da Jerusalém Celestial também significa tornar-se um cidadão dela. Você é salvo e um salvo do cidadão do reino dos céus, que morará na cidade que Jesus foi preparar. Como ele disse, vou preparar-vos lugar. E nessa cidade de Jerusalém todos nós habitaremos. A última carta, a sétima e última carta da igreja para a igreja de Laodiceia. O que diz essa mensagem? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e abastado, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e entrar em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia representa o cristianismo após a experiência de 1844 até a segunda vinda de Cristo. A experiência de que a mensagem foi pregada. Houve um desapontamento porque Jesus não voltou, mas a mensagem continua sendo pregada, porque a mensagem é que Jesus está às portas, ele está voltando. Sendo Jesus o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, isto expressa uma linguagem judicial. Laodiceia significa a igreja do juízo, ou o povo do julgamento. E é esse período que, a partir de 1844, começou o julgamento celestial, lá no lugar santo que Jesus foi, para assim pôr fim à história aqui da terra. Laodiceia é exatamente isso, pessoas do julgamento. Você não sabe quem você é. A mensagem de Laodiceia é isso, porque Cristo é apresentado como advogado, a testemunha do julgamento e como criador da criação. E ele conhece o seu povo, conhece a sua criatura, conhece a sua igreja. Quando ele diz que a igreja, ela se acha rica e abastada, de nada tem falta, mas a mensagem de Jesus diz: tu não sabes que és pobre, cega, nu e miserável. Então é o que ele disse: você não sabe quem você é. Esses temas começam a ser pregados pelo povo que continuou com a mensagem após 1844. Os temas da salvação, do perdão, da volta de Jesus não foi esmorecido nem caiu por terra. Continuou sendo pregado pelo povo de Deus, pela igreja viva de Deus. Historicamente, a igreja de Laodiceia, lá na cidade de Laodiceia, era famosa por suas águas medicinais, mornas. As águas não era quente e nem era fria.
No período de inverno se deseja uma água quente, no verão uma água fria, mas lá tinha uma água permanentemente morna. Por certo, servia para lavar e tomar banho, mas quando se colocava na boca, dava vontade de vomitar. Laodiceia, então, precisa ser preenchida com o Espírito Santo para receber a vida espiritual. O colírio que dá luz aos olhos é um símbolo disso. Quando essa igreja se acha abastada, de nada tem falta. É uma igreja bonita, de templos grandes, de membros ricos, de membros que se acham espiritualmente com toda a verdade e que, como judeus, se trancaram em Jerusalém e não transmitiram essa mensagem para o mundo. E a mensagem é que esse povo, ele na verdade não passa de um povo pobre, que não tem nada e que não consegue enxergar a verdadeira mensagem, não consegue enxergar a verdade da palavra de Deus. Por isso que o colírio é fundamental para abrir os olhos, para enxergar o que é certo e o que é errado. As vestes brancas são a justiça de Cristo, em contraste com as obras humanas, mesmo com fins religiosos, mesmo que sejam obras religiosas. Ou seja, a penitência, a caridade, boas obras, não salva ninguém, não garante o lugar de ninguém no céu. Somente a justiça de Cristo, a sua morte e ressurreição, tudo que Ele fez por nós é que nos garante a salvação que é dada de graça para todo que nele crê. As obras humanas, se não for resultado ou fruto da obra de Cristo na vida, ela por si só não dá salvação a ninguém. O ouro refinado no fogo é oferecido a uma cidade rica. Laodiceia, ela rejeitou no ano 61 a.C., quando sofreu um grande terremoto, ela rejeitou a ajuda do Império Romano porque ela era muito rica e abastada e de nada tinha falta. Mas Jesus está oferecendo o ouro puro da fé, o ouro que Jesus pode dar, que é o ouro da verdade e do amor em nossos corações, para que amemos uns aos outros e para que a mensagem de Deus seja pregada no mundo inteiro. Jesus, ele está tão perto de você, ele está às portas, como diz o texto de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, a repreensão de Cristo é porque Ele nos ama, Ele disciplina porque Ele quer o nosso bem. Ele pode nos castigar porque quer o nosso bem, nos corrigir para nos aprumar para o céu, rumo ao céu. Laodiceia, o povo de Deus hoje nesse mundo ainda tem tempo para se arrepender. Jesus ainda não voltou. E enquanto Ele não voltar, você ainda tem tempo para reconhecer os erros. Daqueles que vivem ainda no erro, tem oportunidade de saber agora a verdade. E daqueles que ainda vivem na igreja, mas que Cristo não vive neles, tem a oportunidade de reconhecer a verdade. Porque só Jesus é quem pode dar a verdadeira salvação. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Laodiceia é uma igreja que tem Cristo como uma doutrina, mas falta viver com Ele, experimentá-lo, senti-lo. Salvação não é uma doutrina. A verdadeira vida eterna não é apenas desfrutar de um lugar, mas desfrutar de alguém. É ter um verdadeiro relacionamento com o nosso Criador. Sem esse relacionamento, a vida fica vazia, a fé não tem sentido. Jesus tem que ser o nosso foco. Jesus tem que ser o nosso objetivo maior. Servi-lo e amá-lo deve ser a meta de todo cristão. Porque a promessa à Laodiceia é a maior que pode ser oferecida. Porque é a maior promessa para as igrejas, porque Laodiceia é a última igreja, o último tempo da história e também a última igreja de todos os tempos. Por isso que a promessa para ela também ela abrange a todos os demais cristãos. Essa promessa ela é a promessa da vida eterna, do Rei. Na promessa ele diz, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Observe que é uma promessa maravilhosa. A promessa para que todos que vencerem estarão no céu com Jesus. A multidão dos cristãos de Laodiceia não merece uma honra tão alta, mas aos que deixarem que Jesus seja o alimento de sua vida, a esse sim Jesus dará a coroa da vida eterna. O perdão de Cristo é maior do que tudo.
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, porque Deus oferece sua graça que pode perdoar, corrigir e restaurar qualquer pessoa, não importa. O que importa é que se você se arrepender e se entregar a Jesus, Ele te perdoa, Ele entra em tua casa, Ele vai fazer parte da tua vida. Não tenha medo de se entregar completamente a esse Senhor e Salvador. Ele é o Criador, foi Ele que te fez, e o maior desejo dele é que você esteja no céu com Ele. Por isso Ele diz, vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Amanhã continuaremos o capítulo 4 do Apocalipse.